meus queridos amigos, queridas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro da Esperança. Meu nome é Erlan Carvalho e eu venho como representante do NEP Chico Xavier em São Carlos, São Paulo. Hoje nós vamos ler o capítulo 42, intitulado Nas Sendas do Mundo. Nesse livro a gente tem visto o Emmanuel tecer um colar temático, sobre algum assunto, juntando então várias mensagens. E aqui a gente acredita que está talvez na terceira pérola deste colar sobre recursos materiais, como dinheiro, propriedade, poderio, visibilidade, recursos terrenos. Ele escolheu dois trechos para ancorar o seu comentário. Um está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19, uma fala de Jesus que diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Depois ele pegou um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fala, uma mensagem do apóstolo Paulo, e o trecho é o seguinte: Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Então, Emmanuel vai tecer um lindo comentário sobre o assunto, começando da seguinte forma: Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos o impulso fraterno. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes, do que és, do que fazes,
do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe, ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. É uma página muito rica que Emmanuel vai cuidadosamente ampliando o nosso olhar sobre os recursos materiais. Ele nos traz alguns pontos sensíveis em cada setor e também alguns pontos de apoio para evitarmos algumas quedas. Mas antes da gente entrar no detalhe da mensagem, a gente gostaria de voltar no início, onde ele ancorou o seu comentário. A gente começa pelo título, onde ele traz o plural, as sendas. Um plural no sentido dos vários caminhos, no sentido do atrativo, das possibilidades. E ele traz o mundo como singular, restrito, circunscrito. Então, são os vários caminhos pertencentes ao plano material. E a gente lembra que Jesus enfatiza que para o alto há um só caminho. Emmanuel traz sutilmente esse contraste. Dessas sendas do mundo, das variadas atrações, dos caminhos diversos, Jesus comenta simbolicamente dois caminhos, dois tipos de sendas no mundo. Um citando traças e ferrugens, que simbolizam valores passíveis de transformação natural. A traça consome a matéria orgânica depositada nas roupas ou nos papéis, nas cédulas, criando-lhes buraco. Em essência, o material transformou muito pouco, mas para a gente ele perdeu aquele valor que ele tinha. Seja uma roupa, ou uma nota de papel, ou um título, dependendo, um pequeno buraco pode desfigurar, pode tirar a importância que a gente dava para aquilo. E ele se torna simplesmente um papel, simplesmente um pano, um tecido. Já a ferrugem consome o metal em processo de oxidação, deixando-o frágil e quebradiço. Também transmutando o valor a metais, a objetos que são valiosos pelo brilho, pela suavidade, pela polidez. E um ponto de ferrugem obscurece, ou cria aspereza, ou deixa ele quebradiço. Isso perde valor. Mas em essência mudou muito pouco. Mas um pontinho escuro, a gente tira aquele valor que a gente tinha dado para ele. O valor intrínseco dele permanece. Então, nesse âmbito das traças e da ferrugem, a gente enxerga coisas que com o tempo, se permanecem paradas, perdem esse valor que a gente atribui por desgaste natural. Eles continuam para a natureza com um valor próprio. Continuam em processo de mudança. É inerente à matéria esse processo de transmutação. Mas aquilo que nos fazia brilhar os olhos vai se perdendo. Por outro lado, ele comenta do que os ladrões podem minar ou roubar. E aí entende-se o que pode ser roubado, tirado de nós do dia para a noite, de supetão, de repente. O que pode ser tirado sem aviso, o que pode ser depreciado ou depredado. Então, um corrói-se ou deprecia-se por si próprio. Outro pode ser arrancado ou retirado contra a nossa vontade. Em ambos os casos, é algo que foge do nosso controle. E a frase de Jesus nos remete a não depositar tanta importância em coisas que estão apenas temporariamente conosco. Aqui a gente poderia extrapolar a lição para questões afetivas, profissionais, familiares ou mesmo pessoais. Mas hoje, observando esse colar que Emmanuel tem traçado, e ele vai ainda várias mensagens falando sobre o assunto dinheiro, posse, capacidades, recursos materiais,
a gente vai tentar se deter nisso, nesse tema central. É um hábito da sociedade da época judia, essa questão do juntar dois pontos extremos para falar de todo o meio, de tudo que está no meio. E no meio dessas duas questões que Jesus traz, né, por um lado, o que pode ser retirado de repente, por outro lado, aquilo que com o tempo vai se consumindo naturalmente, está o uso mais ou menos consciente do livre-arbítrio na gestão desses recursos temporários. Uns guardam mais e usam menos, escondem talentos. Outros gastarão mais prodigamente, impetuosamente, desperdiçando potenciais. E aqui está o cerne da questão do uso dos recursos: desenvolver o livre-arbítrio. Pouco a pouco, conseguir agir na falta ou na abundância, sempre segundo vontades divinas, que olha para a necessidade real de si e do conjunto, pois somos seres sociais. Paulo, no espírito de educador, liga os caminhos das sendas do mundo ao caminho ao Pai, simbolizando terra e céu. Por um fio, um mesmo propósito, um mesmo objetivo, destino, que é a palavra que ele usa, que é o fio da caridade. Ele muda o nosso ponto de vista, o nosso ângulo de visão. Ele une os movimentos materiais e morais. Ele une a caridade material e a caridade moral, como lados de uma mesma bandeira, que proporcionam ao espírito aprendizado. O estandarte da caridade proporciona sombras refrescantes para as aflições terrenas e atrai para si o frescor da gratidão na jornada de ascensão espiritual. O estandarte, que é a bandeira, né, é um convite para a gente, aonde a gente for, a gente está levando essa bandeira. Essa bandeira é o que vai dizer, antes mesmo de nós falarmos, a que viemos e a nome de quem viemos, com qual propósito e representando a quem. Então, o convite é para a gente anunciar nesse estandarte, nessa bandeira, anunciar a caridade em cada ato, em cada prece, em cada fala, em cada silêncio, em cada dor, em cada serenidade, em cada busca, em cada compartilhamento. É desenvolver em nós essa capacidade de, num gesto, num silêncio, numa fala, numa palestra, numa busca, numa necessidade ou num momento de auxílio, eu poder estar sempre falando essa linguagem, dando isso, mostrando isso, né? Trazendo isso à tona. E a mensagem de Paulo vai falar então dos caminhos, né, na terra e no céu. E ele diz que na terra, a caridade é o mecanismo de se viver em paz. E não é chegar na paz, mas viver sempre nela. O excesso parado na sombra sofre o desgaste natural. É uma peça de roupa, é um papel, é um dinheiro, uma cédula, que acumulada na sombra, na umidade, vai juntando insetos e vai se corroendo. Ou uma enxada parada, o ferro vai se oxidando, virando ferrugem. Acontece que a sombra que a caridade proporciona é uma sombra em movimento. Não é em um local parado. É uma sombra que está sempre bafejada por novos ares. O tesouro que a gente carrega deve ser algo que pode ser usado em qualquer situação, que pode se transmutar em algo novo, apropriado ao momento. Por outro lado, no céu, é a ferramenta que nos permite acessar estradas novas, dentro e fora, paragens espirituais equilibradas e estados emocionais purificados. O que pode ser escondido pode ser roubado. O que cresce quando é distribuído, encontramos cada vez mais. E Emmanuel começa justamente retomando o propósito. Quando ele traz aqui a primeira frase,
que Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. A primeira coisa que ele traz é o propósito, o porquê dessas facilidades, o porquê dessas oportunidades, né? Da posse, da questão financeira, propriedades, do prestígio, da influência, do conteúdo intelectual também, ele traz das frases brilhantes, né? Então, tudo isso é um propósito. Enquanto a gente está firmado nesse propósito, ela está ali como um mecanismo de expansão do nosso conhecimento, das nossas faculdades, da nossa capacidade de gerir esses recursos, porque eles vão sendo aos poucos utilizados, cada vez menos materiais, cada vez mais intelectuais, cada vez menos densificados, cada vez mais espiritualizados, cada vez menos frios, mais sentimentais. Então, caso a gente não aplique os recursos com esse propósito, a gente está apenas acumulando, e o que está acumulando está sujeito a ser deteriorado ou roubado. Se a gente vai sutilizar o ensinamento, até mesmo o arcabouço intelectual, o arcabouço psíquico que a gente acumula, está sujeito a ser roubado de nós, no sentido do tempo próprio de aplicação. Se a gente perde o momento de aplicar um ensinamento, a gente perde o significado desse ensinamento. A gente perde, às vezes, o momento de aplicar, perde a ocasião passa, e a gente não consegue aprofundar esse ensinamento. Então, ele acaba virando um peso morto dentro da gente, acaba virando um instrumento de culpa. Se a gente não puder adentrar nele, não puder aprofundar e chegar na essência, a gente perde a assimilação em definitivo dele. Dessa maneira que os recursos materiais, a disciplina que a gente vai criando na gestão desses recursos materiais, ela imediatamente ela torna-se um patrimônio do espírito que depois vai usar essa disciplina que ele aprendeu para gerir patrimônios espirituais, que seriam sublimações de sentimento, de capacidades, de cultura, de intelecto, afeições, de laços, de influência sobre pessoas. Antes de aprender a gerir milhares de pessoas, a gente precisa de alguma coisa mais simples para poder trabalhar em cima e desenvolver a nossa capacidade. Então, com muita tranquilidade, Jesus, né, representando o nosso Pai, disponibiliza para a gente um punhado de moedas, né, um valor em propriedades, capacidades, que tem mais esse sentido educativo, de treinar o espírito na gestão de recursos. Então, numa encarnação, ou até mesmo dentro de uma encarnação, ele pode variar em estados onde ele está com muitos recursos materiais para gerir. Pode ser que ele consiga e descubra novas capacidades nesse tempo. Pode ser que ele precise de um pouco mais de restrição, aprender um pouco menos. E por mais que seja, será sempre pouco frente aos outros recursos que a gente está se capacitando para aprender a gerir. São os recursos morais, espirituais. Bom, então, algo muito interessante na mensagem de Emmanuel é essa questão do propósito. E ele traz, dentro de cada setor, da riqueza, do poder, da fala brilhante, ele traz o ponto sensível, onde a criatura geralmente cai. Na riqueza ele traz as facilidades, e a gente procurando deter para sempre essas facilidades, acaba se corrompendo. Mas o ponto de apoio são migalhas de amor que a gente proporciona, porque apesar de movimentar grandes vultos, grandes somas, o quanto disso vem daquela intenção de consolar, de ajudar. É essa que vai ficar como tesouro eterno, que nos enriquece para sempre. Quando ele coloca da questão do poder, da influência que a gente tem sobre pessoas, sobre sistemas, ele vai falar sempre nesse contraste, né, de grandes quantidades materiais, então um grande poder, e um pequeno favor,
pequeno favor que a gente faça, ao invés de delegar milhares de pessoas para fazer grandes atividades, o que foi que a gente se dedicou para fazer de pequeno, mas que consolou, que alegrou, que suavizou para alguém, né? Mesma questão dos ensinamentos intelectuais ou culturais, as frases santificantes mesmo, que atribuem prestígio, né, que trazem prestígio. E é onde o espírito pode cair, na questão da vaidade. O antídoto vai estar em usar esse arcabouço para consolar. Quando eu puder suavizar a dor de alguém, compreender alguém, consolar alguém, eu estou transmutando esse tesouro em algo duradouro. Então, a essência da caridade é a gente fazer com intenção de aliviar, de auxiliar, de consolar. Aliado a isso, há o saber fazer, e é nesse sentido que entra a gestão dos recursos na matéria, para que aprendamos a fazer. Não basta o desinteresse, é o que Kardec aborda na questão 896 do Livro dos Espíritos. Aqueles que cedem todos os seus recursos sem um benefício real, mas por desinteresse, têm merecimento? E os espíritos são taxativos, eles têm o merecimento do desinteresse, do desapego, mas não do bem que poderiam fazer, se soubessem administrar melhor os seus recursos. E a caridade material também pode ser desdobrada além do dar dinheiro, mas inclui promover saúde, ampliar cultura, viabilizar projetos, veicular mensagens, divulgar o belo, incitar pesquisas, empregar famílias, facilitar instruções, conectar pessoas e muito mais. Dela, naturalmente, vai sendo extraída, sutilizada a caridade moral. Estão irmanadas, pois são duas frentes da caridade essencial. Então, caridade como intenção e como intensa ação. Caridade une o propósito correto com a aplicação. Suavizar, consolar, amparar, educar, sublimar. Onde há boa intenção, há prenúncio de caridade. E o exercício da caridade material favorece a boa disposição à caridade moral. Todos os recursos das sendas do mundo estão à disposição da criatura, segundo as necessidades de cada existência ou de cada fase dessa existência, para que ela avance, evolua, amadureça, na gestão dos recursos que tiver, que lhe couber naquele momento, assentando-lhe bases para manejar com muita prudência, muita sabedoria, os recursos celestes, que inclui, inclusive, corações amigos, influenciar corações amigos. É preciso muita madureza para manejar esse tipo de recurso. Então a gente começa com aquilo que quase não tem valor, que são riquezas, que são posses, propriedades, tudo aquilo que passa. Todos os recursos nas sendas do mundo estão à disposição da criatura para que ela exerça esse papel que é beneficiando de maneira real e duradoura a si e ao próximo, a si e ao conjunto. Dessa maneira, com esse fio condutor, a criatura vai garantindo um aprendizado duradouro e vai garantindo uma situação melhor para todos nós. Emmanuel vai prosseguir nos próximos estudos, tirando pesos, né, de dogmas seculares sobre essas questões, riqueza, dinheiro, poder, posses, porque a gente tem que dar passagem para esses instrumentos também serem amigos do bem, serem instrumentos do bem, e não só vistos como instrumentos de tentação, de queda. Eles são elásticos, né, neutros, eles podem proporcionar uma coisa e outra, mas depende da nossa intenção. E o Emmanuel vai trazendo, desdobrando esse assunto, com o auxílio da fé raciocinada e da razão iluminada, para que a gente possa ter mais responsabilidade perante esses recursos divinos. Bom, amigos,
No tempo do estudo que deu para fazer de comentários, acho que a gente para até aqui. E fica o nosso agradecimento pelo convite, pela oportunidade de ter feito esse estudo. Muito obrigado a todos, uma ótima semana para todos nós. Jesus nos abençoe.